Num processo de recuperação da dependência química, qual que é a diferença entre o dependente ter um lapso e ele ter uma recaída? E o que significa o efeito pé na jaca? Então, como conceito inicial, lapso é quando o dependente já conquistou uma estabilidade na abstinência e, por conta de circunstâncias internas ou externas que estão fora do... não é do controle, mas estão fora do radar dele, tá? Algum ponto cego ou alguma circunstância inesperada que acontece internamente ou externamente, ele acaba tendo um uso isolado da substância, um uso pontual. Isso é o lapso, tá? Esse uso isolado. Está tudo indo bem, mas por algum motivo que estava fora da visão, acabou tendo esse uso isolado. E a recaída, ela acontece quando esse uso se repete e ele vai retornando ao padrão anterior de uso dele, ao padrão de consumo anterior. E esse lapso comumente se transforma numa recaída por conta do efeito pé na jaca. O que é o efeito pé na jaca? O nome técnico dele é efeito de violação da abstinência. EVA, efeito de violação da abstinência. É um termo que eu também tirei desse livro aqui, Prevenção de Recaída, do Marlatt e Donovan, que eu tenho usado como base para esses vídeos sobre recaída. E os autores falam que o efeito de violação da abstinência, esse efeito pé na jaca, é uma série de consequências internas que acontecem com o dependente quando ele quebra uma regra autoimposta, porque ele está comprometido com o tratamento. Ele está fazendo terapia, ele está se vencendo, ele está se dedicando, ele está se propondo a mudar de vida, e por conta de um fator que ele saiu do controle dele, ele não queria, mas ele acaba tendo esse uso pontual. Aí quando ele viola, quando ele quebra essa regra autoimposta, tem uma série de consequências internas. Algo parecido com alguém que estava fazendo uma dieta, e vai no aniversário, meio despreparado, e acaba comendo um brigadeiro. E quando se dá conta que comeu aquele brigadeiro, eu estava de dieta. E aí vem um processo, tá? Que pode culminar num pensamento, já que eu comi um brigadeiro, agora eu vou pôr o pé na jaca. Por isso que é efeito pé na jaca. Daí esquece a dieta durante aquele aniversário e provavelmente isso vai levar a esquecer a dieta durante algum tempo e retomar o padrão de consumo antigo. Mas não é tão simples assim. Tem um nível emocional e cognitivo mais detalhado e muito importante nesse processo. No nível emocional, aparecem 3 principais sentimentos no dependente quando ele tem esse lapso. Culpa, fiz algo que eu não queria ter feito, estava indo bem, eu estava me dedicando, eu estava comprometido, estava indo tudo bem e eu pisei na bola. Aí eu me sinto culpado. Vergonha, o que os outros vão pensar? Que eu estou comprometido com a minha família está começando a confiar em mim, eu estou com os profissionais que estão me acompanhando, a gente está indo bem, e o que eles vão pensar de mim? Aí me dá vergonha. E de fundo tem junto, e esse é o mais grave, a desesperança, que tem a ver com uma autoimagem. Eu não dou conta, eu realmente sou incompetente, olha, está todo mundo me ajudando, eu estou fazendo aqui tudo que precisa ser feito, e mesmo assim acabei usando ainda, eu não tenho jeito mesmo, e aí vem essa desesperança com relação ao processo. E quando essas emoções aparecem e se juntam com o nível cognitivo, que é a forma como ele interpreta aquele evento, então se ele interpreta aquele evento como um fracasso, como um sinal de que foi tudo em vão, realmente não adiantou nada do que está sendo feito até agora, juntou as emoções com essa ideia de fracasso, aí o processo de recaída provavelmente vai continuar, vai acontecer. Aí é o efeito pé na jaca acontecendo. E tem um elemento que os autores colocam que é muito interessante, que aí é um elemento cognitivo, que se ele consegue encarar esse lapso como uma experiência de aprendizado, fracasso ou aprendizado, a progressão para a recaída é menos provável. Pode ser que ele consiga conter aquilo só num lapso, aí retomar a recuperação dele como estava antes. E aqui dá para fazer um paralelo com a família também. Como num vídeo anterior, eu vou deixar um card aqui no final desse vídeo, sobre a família também conseguir encarar o eventual uso durante um processo de recuperação como um aprendizado e não como um fracasso. Entender que isso é uma oportunidade de aprender sobre um ponto cego que a gente não estava cuidando, ou o que aconteceu que saiu do nosso radar, que a gente não pôs a atenção que devia ter colocado. Esse aprendizado torna um processo consistente. Então, se o dependente consegue encarar o lapso como uma oportunidade de aprendizado, é menos provável que ele se desenvolva por uma recaída. Um dado interessante que o livro traz aqui é que, em números, 85% dos lapsos evoluem para recaídas. Por isso que é importante que o paciente se prepare
para lidar com eventuais lapsos que podem acontecer no processo de recuperação. Porque é muito alta essa porcentagem de um uso pontual, que poderia ser só um lapso, se transformar numa recaída. Tá? Por conta de todo esse processo, especialmente aí desse processo cognitivo, que é como interpreta o lapso, como um fracasso. Tá? E aí vai para a recaída. Então o paciente poder se preparar para lidar com o eventual lapso é algo importante. Mas aqui tem um dilema, tá? E é um dilema clínico, né, profissional até, que é o risco de trabalhar com o paciente essas estratégias para lidar com o eventual lapso. Então imagina, o paciente está ali em recuperação abstinente e fala, olha, se acontecer um uso pontual, como é que a gente vai lidar com isso? Qual que é a confusão que pode acontecer aqui? É que essa preparação tem um caráter permissivo, tá? Que deixa subentendido que tudo bem cometer deslizes de vez em quando. E essa mensagem não pode ficar subentendida. Então é preciso um bom nível de comprometimento com a recuperação e até uma maturidade de recuperação para não confundir se preparar para um eventual lapso com tá tudo bem cometer eventuais lapsos. Tá? E você vê, é uma linha muito tênue, então é um dilema clínico até. Quando que a gente lida com o paciente no sentido de prepará-lo caso aconteça um lapso? Uma imagem que ajuda a entender a diferença entre essas duas coisas, né, entre o se preparar para um lapso ou achar que está tudo bem cometer eventuais lapsos ou deslizes durante a recuperação, é a imagem da prevenção de incêndio. Então, por exemplo, é muito importante a gente ensinar as crianças, numa escola, por exemplo, no prédio, quais são as rotas de saída do prédio ou da escola se acontecer um incêndio, ou até ensiná-las a usar um extintor de incêndio, caso aconteça um incêndio. Então é importante, né, que as crianças saibam, falar, numa emergência, numa situação de incêndio, vocês correm para lá, fazem isso aqui, o extintor se usa assim, tá, vocês podem usar para apagar o fogo. Então você vai capacitar elas para lidarem com um eventual incêndio. Mas o fato de a gente ensinar essas coisas importantes para as crianças não indica que a gente vai permitir que elas brinquem com fósforos mais tranquilamente, porque elas já sabem lidar com incêndio. Tá? Então essa é uma boa imagem. A gente precisa aprender a lidar com lapso, né, com incêndio, ou conter um incêndio no início dele, mas ele carrega muito risco. Um lapso já carrega muito risco. Então a gente vai trabalhar para evitar os lapsos. Então o objetivo da prevenção de recaída é evitar os lapsos, que, como diz no A, né, é preciso evitar o primeiro gole, mas é importante também conhecer as saídas de incêndio se necessário. Em outras palavras, saber como lidar com o lapso. Tá? Mas o nosso objetivo é evitar os lapsos. Então é isso. Espero que tenha deixado clara essa diferença e que tenha sido útil para você esse entendimento. A gente se vê no próximo vídeo.